Santo do Dia. A história dos santos guardados na memória da Igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do Dia. Dia 12 de novembro, celebramos a memória de São Josafá Kuncevski, bispo e mártir. Josafá nasceu em uma família de ortodoxos cismáticos. Ainda muito jovem, foi enviado a Vilnius para se aprofundar no comércio, onde presenciou pessoalmente a luta entre rutenos, unidos e dissidentes. Retirou-se para o mosteiro dos Basilianos da Santíssima Trindade. Viveu como eremita por alguns anos. Neste interim, consolidou suas posições expressas em algumas obras escritas para demonstrar a origem católica da Igreja rutena e sua dependência primitiva à Santa Sé, bem como para estimular a reforma dos mosteiros de rito bizantino e reafirmar o celibato do clero. De eremita a apóstolo da unidade, Josafá aprofundou a doutrina dos padres da Igreja, pelos quais ficou encantado por serem depositários da verdade. A partir deles, retomou seus estudos com maior convicção. Percebeu que o pensamento dos padres da Igreja do Oriente não havia afetado a unidade da Igreja Católica, definida como universal, porque dispunha de uma autêntica beleza espiritual. Logo, uma só Igreja, um único rebanho, no qual as ovelhas se reuniam, e um só pastor, o Papa, que não é apenas homem, mas representante, o vigário de Cristo na terra. Eis a vontade de Deus, contida na palavra. A palavra que é única, não sofre alterações e permanece para sempre. Acusado de roubar almas. Tais convicções descritas acima orientaram o ministério de Josafá, primeiro como monge e fundador dos mosteiros de Biten e Zurovsk, depois como bispo de Vitebsk e coadjutor de Polotsk, da qual se tornou arcebispo em 1618. Precisamente por suas convicções, os opositores começaram a acusá-lo de ladrão de almas da Igreja Ortodoxa. Não obstante, ele não passou a liturgia em língua latina, mas manteve a paleoslava, baseada seus ensinamentos, sobretudo em dois fundamentos: a fidelidade à sé de Pedro e a tradição dos padres. Ele queria levar a tais convicções os hereges e cismáticos, e por esta causa sagrada aceitou o martírio. O bom pastor não deixa de sacrificar a própria vida para salvar as suas ovelhas. Em 12 de novembro de 1623, ao sair da igreja, após a celebração de um rito festivo, foi atacado por um grupo de ortodoxos, que o esfaquearam e balearam. Josafá Kuncevski, São Josafá, foi canonizado por Pio IX em 1867. Josafá nasceu em Volodymyr, Volhynia, território da Ucrânia Transcarpática, que na época pertencia à Tchecoslováquia, depois anexada à União Soviética após a Primeira Guerra Mundial. Nesse contexto ocorreu uma perseguição cruel contra a igreja local, fiel a Roma, a Igreja Uniata, obrigada a se submeter ao Patriarcado de Moscou. O território em questão, também denominado Rutênia, era habitado por uma população com fortes tendências
autonomistas, que em certo ponto, em 1938, parece ter se unido para a criação de um governo ruteno ou ucraniano em Uzhhorod, apoiado pelos alemães. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, a Igreja Católica Ucraniana, apenas a que, com a petição da Polônia em 1700, havia passado ao domínio da Áustria e sobrevivido, juntou-se ao Patriarcado de Moscou. Hoje, apenas os ucranianos não imigraram ou escaparam das deportações soviéticas, puderam livremente manter suas tradições e professar sua fidelidade a Roma. Belíssima história de São Josafá, que no momento tão turbulento e de grandes divisões e cismas, manteve a sua fé e a sua postura baseado na palavra de Deus e na tradição da Igreja, dos santos padres, e deu a sua vida para que a Igreja fosse una. Diante de tantas coisas que nos acontecem nos tempos de hoje, onde está fundada a nossa fé? Na verdade, na palavra de Deus, na tradição. Por causa disso nós somos capazes de dar a vida? Oração ao Espírito Santo por intercessão de São Josafá. Intensificai, Senhor, na vossa Igreja a ação do Espírito Santo, que levou o bispo São Josafá a dar a vida pelo seu povo, para que, fortificados pelo mesmo Espírito, não hesitemos em dar a vida pelos nossos irmãos. Oremos. Suscitai, ó Deus, na vossa Igreja o Espírito que impeliu o bispo São Josafá a dar a vida por suas ovelhas, e concedei que por sua intercessão, fortificados pelo mesmo Espírito, estejamos prontos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Josafá, rogai por nós.